Uma alimentação ao seu alcance, onde você come bem, melhora a sua saúde e, se você precisar, ainda ajuda a emagrecer. É a alimentação low carb, que eu explico direitinho nesse vídeo. Seja bem-vindo, eu sou o Dr. José Rodrigues. A palavra de médico hoje é sobre low carb. Eu vou simplificar o tema para você. Aproveite e clica no like para valorizar nosso trabalho. Conforme a data que você estiver assistindo esse vídeo, nós estamos na campanha dos 100 mil inscritos. Estamos quase lá. Pergunte aí na sua casa quem ainda não se inscreveu. Converse com a sua turma. Está oficialmente lançada a campanha dos 100 mil. Ajude a trazer mais gente para o time da saúde com qualidade de vida. E agora vamos ao nosso tema. Sem esquecer que no final do vídeo eu mostro meus exercícios. Hoje eu vou mostrar mais exercícios para diminuir barriga que você faz ao acordar ainda na cama. Falta de tempo não é desculpa. Low é baixo em inglês. Carb é abreviatura de carboidrato. Low carb seria mais ou menos baixos teores de carboidrato. E é baseado num raciocínio muito simples. Nosso corpo foi modelado ao longo de toda a nossa evolução para se reequilibrar o tempo todo. Eu não preciso medir minha temperatura para saber se eu preciso vestir ou tirar o casaco. Basta olhar se eu sinto frio ou calor no corpo. Assim também nosso corpo inteligentemente controla consumo e gasto calóricos. Comer de hora marcada sem o estímulo da fome desequilibra nosso sensor automático do apetite. Há muitos anos a ciência já mostra evidências da alta precisão com a qual o corpo regula o equilíbrio calórico. Já é bem conhecido o ciclo vicioso da fome envolvendo especialmente carboidratos simples. Do mesmo modo que as proteínas são fragmentadas em aminoácidos e as gorduras em ácidos graxos, quando ingerimos carboidratos, eles vão sendo fragmentados nas suas menores porções, que são feitas de glicose, o açúcar mais simples. Essa glicose é rapidamente absorvida para a corrente sanguínea e se estimula o pâncreas a uma grande produção de insulina para distribuir essa glicose, porque ela não pode ficar acumulada no sangue. Essa glicose é oferecida para as células como uma fonte rápida de energia e o que sobra é levado para o fígado, onde é convertido em gordura de reserva. Com a pronta ação da insulina, ocorre uma rápida queda da glicemia, vem de novo a fome. E ao comer novamente carboidratos, recomeça o ciclo vicioso formando mais gordura. Dessa gordura que se acumula no fígado, parte é estocada no próprio fígado, é a gordura do fígado, a esteatose hepática. Outra parte é convertida em gordura junto às vísceras, é a gordura visceral. E outra parte vira gordura sob a pele, é a gordura subcutânea. E com o tempo, de tanto ser solicitada, a insulina perde sua efetividade e vai precisando de cada vez maior quantidade para os mesmos efeitos. É a chamada resistência insulínica. O primeiro passo para o diabetes, para o descontrole do colesterol, para a retenção líquida, para o aumento da pressão, dos triglicérides e do risco de doenças cardíacas. É isso que se chama síndrome metabólica. A gordura também pode ser fonte de energia para as nossas células, por sinal uma gordura mais limpa, em maior volume e com melhor qualidade. Mas se o corpo tiver as duas opções, ele lança a mão da glicose, porque é a via mais rápida de produção de energia. Enquanto tiver glicose para usar, a gordura vai sendo estocada. Esse foi o equívoco da proposta chamada dieta coração, que surgiu nos anos 70, demonizando a gordura e estimulando o consumo de carboidratos. E o tanto que essa proposta disparou a obesidade no mundo, você pode ver comparando as fotos antigas com as fotos atuais. Predominavam pessoas magras. Há uma epidemia de obesidade e diabetes no mundo, e a principal causa é uma estratégia alimentar errada passada para a população. Uma triste prova disso é a história desses índios americanos. Os índios Pima do Arizona têm a maior taxa mundial de diabetes e obesidade, segundo consta no livro do Gary Taubes, Por que Engordamos? Até 1858, não tinha diabéticos nem obesos entre os índios Pima. Eles habitavam sua reserva original, às margens do rio Gila, onde desfrutavam da sua dieta agrícola, à base de milho, feijão, abóbora e outras plantas, além de peixes selvagens e animais de caça. Em 1859, com a chegada dos colonos na região, o rio Gila foi desviado para suas próprias plantações. As reservas indígenas passaram a ser alvo de duras restrições e de constantes invasões. Matas foram destruídas, o meio ambiente foi se degradando, até que em 1869 o rio Gila secou definitivamente e desapareceu. E os Pima, sem medo de conseguir sua alimentação, conheceram a miséria e a fome. O governo americano veio em socorro dos índios e começou a alimentá-los com comida subsidiada, à base de farinha branca, açúcar, gordura hidrogenada e enlatados. Eles rapidamente se tornaram obesos e diabéticos, como estão até hoje.
Se sua alimentação se baseia nesses mesmos itens, está na hora de aprender uma lição com a tragédia dos índios Pima, já que esses itens alimentares devem ser substituídos por comida de verdade. Essa é a ideia por trás das propostas alimentares que restringem em algum grau os carboidratos, como low carb, paleolítica, slow carb, Atkins, cetogênica, Whole 30, entre outras. Low carb é um estilo de alimentação e não uma dieta. Dieta é aquele regime alimentar que você adota por um tempo, depois volta para o regime anterior, gerando o que se conhece como efeito sanfona. A low carb também pode ser adotada por um período, mas por ser uma alimentação parecida com a dos nossos ancestrais por milhões de anos, que agrada a nossa genética e traz muitos benefícios à saúde, muitas pessoas adotam a low carb como um estilo de vida. De fato, low carb é um estilo de alimentação onde alguns tipos de carboidratos são evitados, especialmente os chamados carboidratos simples, como biscoitos, bolachas e massas de farinha branca. E são excluídas as gorduras ruins, como margarina, sorvetes e embutidos. Mas são mantidos os carboidratos complexos e aqueles com baixo teor de amido. A ideia é substituir o consumo dos carboidratos simples por alimentos com mais fibras, como folhas verdes, aveia, lentilha, e por gorduras boas, como azeite de oliva, banha de porco, manteiga de qualidade e óleo de abacate, óleo de coco. Além disso, as fontes de proteínas como carnes, ovos, grão de bico são valorizadas. Com isso, a sensação de saciedade é rapidamente percebida. E esse tipo de saciedade, inclusive, tira a vontade de comer doces. A low carb pode ser adotada aos poucos, mudando estrategicamente os itens alimentares que você compra. Com o tempo, você vai passar a ir mais na feira, no sacolão e no açougue do que no supermercado. Um aspecto interessante desse sistema alimentar é que você pode balancear os carboidratos permitidos. Se o objetivo for emagrecer, você diminui os tubérculos, como batata baroa, batata doce e mandioca. Mas se você não precisa perder peso, as opções dentro da low carb ficam mais numerosas. Nesse estilo de alimentação, o objetivo é diminuir a glicose disponível, porque aí seu corpo passa a queimar gordura para produzir energia. Portanto, resumidamente na low carb, você diminui os alimentos ricos em carboidratos, como pão, macarrão, biscoitos e doces. Dá mais valor aos alimentos que têm menos carboidratos e mais fibras, como abobrinha, aspargos, berinjela, brócolis, cenoura, cebola, couve-flor, chuchu, espinafre, repolho, tomate e verduras em geral. Aumenta o consumo de proteínas, como ovos, carne, peixes e frango. Prioriza as gorduras de boa qualidade, provenientes do azeite, coco, nozes, sementes de abóbora e abacate, que inclusive reduzem o apetite. Aumenta a ingestão regular de frutas, vegetais e castanhas, que são ricas em antioxidantes, vitaminas e minerais. Nessa forma de alimentação, os produtos alimentícios industrializados e processados são evitados, assim como todo e qualquer item alimentar que contenha açúcar refinado ou xarope de milho, como refrigerantes, sorvetes, bolos, doces, etc. Esse estudo científico americano mostra que a low carb reduz espontaneamente a fome e produz várias melhoras na saúde ao longo do processo. O objetivo do estudo foi pontual, determinar de que forma uma alimentação low carb produz perda de peso e qual o efeito dessa intervenção sobre o diabetes tipo 2 e a resistência insulínica. Foi um experimento conduzido com pacientes diabéticos internados por 21 dias. Alguns resultados. O grupo low carb perdeu peso real em gorduras. A glicemia diminuiu em todos os pacientes, de uma média de 135 para 113. Alguns pacientes precisaram diminuir a dose de insulina e alguns tiveram que reduzir ou retirar os medicamentos hipoglicemiantes. A hemoglobina glicada reduziu consideravelmente em apenas 14 dias. Houve uma melhora estatística de 30% na sensibilidade insulínica. Adotar uma estratégia alimentar low carb pode trazer vários benefícios para a saúde, como diminuir a fome, pois o consumo de proteínas, fibras e gorduras mantém a saciedade por mais tempo. Diminuir os níveis de colesterol no sangue e triglicérides, assim como aumentar o colesterol bom HDL, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Ajudar no controle do diabetes, pois regula o nível de açúcar no sangue. Melhorar o funcionamento do intestino, por ser uma dieta rica em fibras. Favorecer a eliminação de gorduras corporais pela diminuição de caloria total e pelo aumento de fibras na dieta. Combater a retenção líquida, porque é uma dieta rica em água e minerais como potássio e magnésio.
que aumenta a produção de urina, eliminando o excesso de líquido retido no corpo. Na prática, é impossível retirar todos os carboidratos da dieta, até a alface tem carboidrato, mas na alimentação low carb não se pretende isso. A ideia não é zerar os carboidratos, até porque precisamos deles, ainda que em menor quantidade. O propósito é mudar o foco alimentar, reduzindo ou retirando os alimentos prejudiciais. E como o universo low carb de alimentação é muito amplo e há muito o que comer, podemos relativizar essa diminuição de carboidrato conforme cada caso. Daí a importância de orientação profissional, porque a quantidade ou qualidade de carboidrato na alimentação depende da necessidade de cada pessoa e do histórico de cada um. Detalhe: vegetarianos, veganos ou pessoas que não comem carne podem perfeitamente fazer alimentação low carb, só que ao invés das proteínas animais vão consumir as proteínas vegetais. Uma vez que o organismo está acostumado a grandes quantidades de carboidrato, a low carb deve ser introduzida de forma gradativa para que o organismo se acostume e não ocorra sintomas como tontura, dor de cabeça ou mudança de humor. O mal-estar que algumas pessoas podem sentir no início da alimentação low carb já tem até um nome: gripe low carb. E ao contrário do que se pensa, não é por uma diminuição da glicemia, e sim por um desequilíbrio eletrolítico relativo, por uma adaptação do rim à melhora de sensibilidade da insulina. E a solução desse mal-estar passageiro não passa pelo açúcar, e sim pelo sal. Uma pitada de sal e o mal-estar passa. Por ter muitas opções saborosas de alimentos, a low carb pode ser adotada por longos períodos e até a vida inteira. Há um expressivo número de atletas usando low carb para melhora da performance. Um exemplo é o ciclista britânico Chris Froome, que foi 4 vezes campeão do duríssimo torneio ciclístico Tour de France. Em 2017, venceu o torneio após um ano de alimentação low carb. Há maratonistas competindo só com água e alimentação ultra low carb, que é a dieta cetogênica. Quem não deve fazer essa dieta? Em tese, uma alimentação saudável pode ser adotada por qualquer pessoa. Mas como nossos hábitos alimentares foram muito distorcidos e a low carb requer uma adaptação, em alguns casos esse tipo de alimentação não é recomendada. A low carb não deve ser instituída para crianças, gestantes e nutrizes, a não ser em casos extremos, sob estrito acompanhamento profissional nutricional. Agora vou mostrar para você alguns exercícios explicados para perder barriga e é para pessoas sem tempo, que pode ser feito na hora que acorda, ainda na cama.